Tu já começou a tua jornada do autoconhecimento através da espiritualidade. E agora tem uma partezinha da tua mente que chegou naquele momento crucial que quer ver para poder crer que realmente existe um mundo espiritual, que realmente existem mentores, que realmente existem espíritos, que tu realmente vai para algum lugar depois que tu desencarnar. Aquele momento de dúvida em que tu quer ter uma certeza absoluta, senão tu não consegue acreditar mesmo. Já chegou nesse momento? Tá nessa fase? Então segura aí que eu te explico. E aí, gente, tudo bem? Tudo jóia? Tudo mais tranquilo que água de poço? Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui, mas antes eu tenho que dar um beijo, mandar o meu agradecimento para essa galera aqui, porque foi uma dessas pessoas que sugeriu este tema. Coincidentemente, eu já estava pensando sobre este tema no mesmo dia ou um dia antes que ela mandou mensagem para mim. Então, vamos lá, então. Um abração, um baita de um beijo para Camila Santiago, o DDD dela, ela mandou mensagem para mim pelo WhatsApp. O DDD é 81. Eu não perguntei de onde ela é e ela não disse, mas eu acho, como eu trabalhei em telefonia fixa, deu para decorar alguns DDDs, que é Pernambuco, né, Camila? Se não for Pernambuco, é ali, é ao redor, né? É por ali, é pertinho de Pernambuco. A Camila disse que se afiniza muito comigo e me segue com confiança, assim como outras pessoas também, outros palestrantes, né? Então eu agradeço muito por essa confiança, viu, Camila? Um baita de um beijo pra ti, obrigada pelo teu carinho, pelo teu respeito e pela tua audiência. O Jonatas Alves, que entrou em contato comigo pelo Instagram, mas não disse de onde é, né, Jonatas? Mas enfim, disse que eu tô ajudando muito ele e agradeceu pelo compartilhamento dos conteúdos. Eu é que te agradeço por estar assistindo, tá? Um beijo. A Lucy Mendes, da Itália. A Lucy Mendes eu acho que está me acompanhando desde o início do canal, né, Lucy? E manda áudios de 13, 15 minutos para mim, né, Lucy? Aí eu digo, Lucy, diminui o tempo desses teus áudios aí, resume o assunto. Dei muito puxão de orelha, muito conselho. Ela disse que tinha vezes que ela ouvia os meus áudios de novo e ela ficava puta da cara comigo porque eu puxava a orelha dela, falava coisas que ela não queria ouvir, enfim, que ela não estava preparada para ouvir. Mas no final das contas ela acabou fazendo as escolhas certas para a vida dela, tomou a melhor decisão que ela podia. E hoje, depois de ter assistido tantos vídeos e de ter conversado tanto comigo, ela tomou aquela escolha que ela precisava ter tomado há muito tempo e mudou a vida dela. Agora ela vai passar a viver uma nova fase completamente diferente e certamente mais feliz, né, Lucy? Então, muito obrigada por todo o tempo de audiência que tu dedicou aqui ao meu canal, por todas as mensagens, por todo o teu carinho. Não importa o que eu poste nas minhas redes sociais, a Lucy tá lá curtindo e comentando. Muito obrigada, Lucy. Um beijo pro pessoal aí da Itália, tá? A Lúcia Helena mandou um e-mail ontem de noite para mim, puxando a minha orelha. Ela mandou um e-mail dizendo que tá com saudades dos vídeos e que é para eu não demorar muito para compartilhar os conteúdos. Vou me esforçar, tá, Lúcia Helena? Mas se tu tá me cobrando é sinal de que tu gosta, e se tu gosta eu tô no caminho certo. Pelo menos contigo eu tô, né? Brigadão. Um beijo pelo teu carinho todo. A Maria Aparecida de São Paulo, que disse que estava 3 dias assistindo os meus vídeos e que antes ela assistia estes vídeos por tema. Ah, esse tema aqui me interessa, vai me ajudar. Não, esse aqui não me interessa. E aí depois ela achou melhor seguir uma sequência, mesmo que o tema não fosse do interesse dela. Então, muito obrigada por isso, viu, Maria? Obrigadão pela tua audiência e pelo teu carinho também. E parabéns por tanto foco. O André Alves Moreira, que costuma enviar questionários para mim deste tamanho por e-mail, sempre perguntando sobre autoconhecimento e espiritualidade, perguntando o meu ponto de vista sobre as coisas. Muito obrigada, André, porque é sinal de que tu também é um cara muito dedicado, muito focado, tu tá querendo se conhecer, tu tá querendo entender as coisas e com toda essa curiosidade, com toda essa dedicação, tu certamente já tá fazendo uma baita de uma diferença no mundo, tá? Parabéns e muito obrigada também pela tua audiência. Um beijo. O André Alves, o Jocenildo Teixeira, também um beijo pra ti, Jocenildo. Eu sei que num dos vários e-mails que tu me mandou, tu me disse de onde tu é, mas eu não lembro, tá? Mas um beijão pra ti. A Karina Casella, de Barcelona, um beijo pra ti, tá, Karina?
Karina Casella, que assistiu todos os meus vídeos do canal Fonte Divina. Ela não mencionou se ela assistiu todos daqui, mas se assistiu os de lá, tá valendo também, né? É o que importa, tá acompanhando os meus conteúdos. E depois acabou marcando uma consulta também. Então, muito obrigada pela tua confiança, pelo teu carinho e parabéns pela tua dedicação, tá? Um beijão. E é óbvio que eu não podia deixar de agradecer essas duas mulheres incríveis aqui. Uma delas eu sei que acompanha os meus vídeos porque ela dá o feedback, ela fala o que achou, ela tá sempre comentando, tá sempre entrando em contato comigo e tá sempre me apoiando também, que é a Priscila Costa, de São Paulo. Priscila, eu não podia deixar de te agradecer, porque todo o teu apoio só me incentiva. Então, muito obrigada. Obrigada de verdade. E a Luciana Santos também, de São Paulo. A Luciana, além de acompanhar os meus conteúdos, ela já se consultou comigo, assim como a Priscila também e as outras pessoas aqui. A Luciana não parou de me indicar para várias outras pessoas. Já encaminhou para mim umas 300 pessoas aí, né, Lu? Para fazer consulta com o tarô comigo. Então, se tá indicando é porque gostou, achou que valia a pena. Muito obrigada. Realmente eu sou muito grata por todas as tuas indicações. Um beijo para ti. E aí veio a mensagem da Vanessa Mello. A Vanessa é de Rio de Janeiro, né, Vanessa? Acho que é isso. Também já se consultou comigo, mas na semana passada ela mandou um direct para mim falando sobre este assunto, que é o tema de hoje do vídeo. Que ela é uma pessoa muito racional. Claro que todos nós, gente, a gente tem a capacidade de raciocinar. Todos nós somos racionais, em níveis diferentes. Uma criança não tem a mesma capacidade, uma criança de 2 anos não tem a mesma capacidade de um adolescente de 20 anos, por exemplo, de fazer cálculos bem mais complexos, mas ela tem a capacidade de raciocinar dentro da realidade dela, né? Todos nós somos racionais. Mas eu entendo o que tu quis dizer, que a tua racionalidade quer, porque quer de alguma maneira validar tudo o que sabe sobre espiritualidade, sobre realmente haver um mundo espiritual, né? Colônias, Deus, mentores, orixás, seja lá o que for. Tem uma parte da tua mente que quer ver para crer, porque já leu muito, porque já assistiu muito conteúdo e agora quer ver. Eu também já passei por isso. Então esse vídeo ele não é só para a Vanessa, é para todas as pessoas que estão passando por este momento, que querem validar tudo aquilo que sabem, tudo aquilo que ouviram, tudo aquilo que receberam de alguma forma. Então eu quero que tu entenda o seguinte, Vanessa, e todos vocês também. Quando eu estava neste processo também de querer questionar, eu quero ver se realmente existe, aparece um espírito aqui para mim, deixa eu ver os meus mentores, deixa eu ver alguma coisa, eu preciso ver, ouvir, sentir, enfim. O que foi dito para mim, tempos depois, quando eu comecei a ouvir a minha intuição com muito mais intensidade, foi o seguinte: Fernanda, a mente de vocês tem camadas e mais camadas de bloqueios que impedem vocês de ver, de ouvir e de sentir espíritos. Enquanto esses bloqueios não forem tirados da consciência, vocês não vão conseguir. Não importa se a gente se apresentar para vocês, se tem bloqueio, vocês não conseguem enxergar. Assim como quando alguns de vocês desencarnam, vocês são tão apegados à matéria, acreditam que aquela casa é de vocês, que aquele relacionamento ainda é de vocês, vocês não conseguem enxergar a gente. A gente tenta se comunicar com vocês para tirar vocês do mundo plasmado material, não é mais o material, o mundo físico de verdade, a tua casa de verdade estava lá na mesma dimensão onde estava o teu corpo. Tu não está mais no corpo, então tu tá numa réplica 3D da tua casa, mas não é a tua casa. Vocês ficam ali grudados e a gente tenta se apresentar, tenta falar com vocês e vocês também não conseguem, porque mesmo depois de desencarnado, vocês têm uma consciência que está bloqueada também. Então, aos pouquinhos, por isso que tem desencarnados que ficam séculos dentro da mesma casa, vivendo no cemitério lá ao lado do corpo, que não conseguem abandonar aquele ambiente, porque não conseguem nos ouvir, não conseguem nos ver. E a gente fica ali tentando falar com eles, para poder levar vocês para a luz. Enfim, aí foi explicado o seguinte para mim, Fernanda,
como que tu vai ver, como que tu vai ouvir, como que tu vai sentir se aconteceu isso aqui no teu passado. E aí começaram a vir imagens na minha mente, né? Porque eu estava meditando. Camadas e mais camadas de bloqueio, não esqueçam disso. Quando tu era criança, né? Vocês assistiam muito filme de terror, onde tinha lá Freddy Krueger, Jason, Chuck, o Exorcista, sei lá eu mais o que. Tudo bem, não são espíritos. Mas existia uma grande quantidade, um investimento muito grande em filmes de terror. Fantasmas, espíritos do mal. E vocês assistiam aquilo. E tu era uma criança muito medrosa. Tu assistia junto com os teus irmãos, mesmo sendo de dia, que era o que fazia com que tu se sentisse mais segura, mas quando chegava a noite, na hora de dormir, tu não conseguia dormir, porque vinham aquelas imagens dos filmes na tua cabeça. Tu ficava com medo que aquele fantasma aparecesse perto de ti, que aparecesse no teu quarto, que puxasse o teu pé, que aparecesse debaixo da tua cama, que te desse um susto. Tu tinha medo. E aí começaram a vir as imagens, né, da Fernanda, criança, com a cabeça coberta e tremendo de medo de dormir. Demorava horas para conseguir dormir. Esse é só um pequeno detalhe. Os filmes, as novelas, os documentários, as coisas que eu assistia, que eu via e que tinham a ver com espíritos ruins. Aí qual é o bloqueio? Medo. Medo de ver. Como eu sou uma pessoa que tem deficiência visual, eu tenho miopia, eu faço uma... Isso não é só eu, tá? É a maioria das pessoas míopes. A gente faz uma compensação de sentidos, que é o que também foi explicado para mim e eu não tinha me dado conta, tá? E por isso que eu compartilho com vocês. Vamos falar do cego, não vamos nem falar da Fernanda, tá? Mas aí vocês vão entender a minha situação a partir da situação do cego. O cego, como ele não tem a visão, ele faz uma compensação de sentidos. Para poder saber onde ele está, quem está perto, o que é que está acontecendo, quando que ele pode andar e tudo mais, ele tem todo o foco, toda a atenção dele na audição. Ele ouve todos os sons para poder se orientar. Ele fez uma compensação. Eu não tenho uma coisa, eu vou usar outra. E tem mais o tato também, né? Através da bengala. Eu não sei se é bengala que se diz, mas enfim, daquela varinha deles ali, né? Enfim. E eu também, quando eu assisti esses filmes de fantasmas, de terror e tudo mais, como eu não estava vendo com tanta nitidez, porque eu estava distante da televisão, a visão não era tão importante para mim, das imagens. Eu sabia o que estava acontecendo, mas não com tanto detalhe, porque os detalhes eu não consigo enxergar. Então, quando dava aquela surpresa de aparecer um fantasma na frente da tela, que tu se assusta, sabe? Pá! Levou aquele cagaço. Então, eu não fechava os olhos como uma criança normal. Não quero ver. Eu não fazia assim. Porque eu já não estava vendo direito. Eu fazia assim. E continuava vendo. Eu continuava olhando e tapava os ouvidos. Até os meus irmãos achavam engraçado. Onde é que já se viu? Tu tem que tapar os olhos. Não, porque como eu uso muito mais a audição, eu tinha muito mais medo do que eu ouvia. Aquilo me dava medo. Então aí eu já tenho dois bloqueios na minha mente. O de ver, que dá medo, e o de ouvir. Entenderam? Agora, beleza. Lá na infância, os filmes, os documentários e tudo mais. Aí, teve uma situação em que eu assisti um programa. Veja bem, os bloqueios, gente, eles acontecem quando eles causam um impacto emocional muito grande em ti. Pronto, se transformou num bloqueio, que é o medo. Tu precisa se sentir com muito medo para ele virar uma crença, tá? Existia um programa no SBT, ainda existe, mas era outro apresentador. Era o Domingo Legal com o Gugu no SBT, lá nos anos 90. E eu lembro que o Gugu chamou uma sensitiva para participar do programa, para ir com ele lá no Carandiru. Naquela época o Carandiru tinha acontecido uma tragédia lá, centenas de presidiários morreram, né? E aquela sensitiva, ela conseguia tanto ver quanto ouvir os espíritos que estavam lá. Então ela ficava narrando o que estava vendo, com muito medo. Imagina, a mulher com medo, né? E sendo que já fazia parte da vida dela, do cotidiano dela. Ela via e narrava. Eu tô vendo um espírito aqui gritando, pedindo socorro,
ele tá sem uma perna, ele tá esmagado, ele tá desfigurado, ele não sei o que, ficava narrando e eu ficava ali, que medo, porque eu tava me colocando no lugar dela, né? Então aumentou o meu medo. Se era um bloqueiozinho, ficou um bloqueiozão. Mais tarde, lá na minha adolescência, quando eu tinha 17 anos mais ou menos, eu trabalhava de dia e estudava de noite. Eu saía do ensino médio lá da escola às 11 horas da noite mais ou menos e chegava em torno de meia-noite em casa. Só que do ponto de ônibus onde eu descia até a minha casa dá em torno de uns 500 metros. Por aí, 500, 600 metros. E no meio do caminho tem um cemitério. Tá ali o cemitério até hoje, né? E agora imagina eu de noite, quase meia-noite, passando por ali. Até então, era comum para mim, eu não tinha medo nem nada. Mas houve uma noite em específico que eu olhei para lá e na porta do cemitério, no portão, tinha um grupo de pessoas de costas fazendo um círculo, ou um meio círculo, uma meia lua, eu não sei precisar, todos vestidos com capa preta e estavam sacrificando eu não sei se aquilo era uma cabra, um cabrito, um bode, mas era alguma coisa do gênero, era um bicho grande, tá? Estavam sacrificando o bicho. E eu tava caminhando e olhando, quando de repente um deles vira o rosto e olha para mim. Gente, eu desci aquela lomba numa velocidade que vocês não têm noção. O pessoal mais antigo provavelmente vai lembrar de um desenho animado chamado Ligeirinho. Eu parecia o Ligeirinho descendo aquela lomba. Pensa no cagaço que eu levei. Então, aumentou ainda mais o meu medo. Não era nem espírito, mas tinha a ver com religião, tinha a ver com magia negra, tinha a ver com o oculto, aquilo que eu não conhecia, né? Mais tarde, lá em 2009, 2010, por aí, acho que 2009, quando eu trabalhava como massoterapeuta, eu era autônoma, né, também, trabalhava com massoterapia, uma moça, ela colocou silicone e fez abdominoplastia, se eu não me engano, e tirou os culotes. Ela fez esses 3 procedimentos, então ela precisava fazer drenagem linfática. E eu trabalhava com drenagem também. Enfim, quando eu estava drenando ela, a gente estava conversando e tudo mais, estava fazendo ali o meu trabalho, não sei da onde que surgiu o assunto espiritualidade e tudo mais, espíritos. Aí ela me disse o seguinte, Fernanda, tu nem sabe, e eu ali fazendo o meu trabalho, né, drenando o corpo dela, tentando me concentrar nas 2 coisas ao mesmo tempo. Ela disse assim, houve uma noite em que eu estava tomando banho, estava lavando meu cabelo de olhos fechados, quando eu abri os meus olhos, eu vi um homem de preto me olhando, com uma cara horrível. Eu dei um berro e caí no box. Meu marido veio correndo perguntar o que houve e eu ali me tremendo de medo e o cara sumiu. Ok, faz pouco tempo, 2009. Agora pensem se eu consegui dormir. Eu já era praticamente adulta. E aí? Por que eu contei todas essas historinhas para vocês? Porque eu entendo perfeitamente que a mente de vocês quer ver, quer ouvir, quer sentir para poder acreditar. Só que a espiritualidade disse que se enquanto houverem esses bloqueios, a gente não vai conseguir. Tu precisa voltar ao passado para todas essas cenas que te causaram medo, que é o que te bloqueia, para poder desbloquear tudo isso e poder ver, ouvir e sentir. Enquanto esses bloqueios estiverem na tua consciência, mesmo que já tenham acontecido lá no passado, tu não vai conseguir. Tu precisa limpar cada um deles, um por um. Mas, Fernanda, eu não tenho como mudar o passado. Eu não tenho como mudar o que aconteceu. Claro que não tem como mudar o que aconteceu. Só que o teu bloqueio é o medo. O que o medo é? O medo é uma emoção, é um sentimento. Então tu tem que mudar, voltar lá no passado, em cada uma dessas cenas que tu lembrar de forma consciente, né? Como eu só lembro dessas. E mudar
o teu sentimento sobre o que aconteceu. Se eu quisesse fazer esse desbloqueio, eu deveria me colocar lá na frente da televisão de novo com os meus irmãos, lá nos anos 80 e 90, sem tapar os meus ouvidos, encarando a televisão e dizendo assim: ai, que besta, é que sem graça, nada a ver, por que as pessoas têm medo disso? Pronto, estou desbloqueando. Agora, se eu lembro do passado e permito que aquela lembrança seja exatamente do jeito que foi, eu mantenho o bloqueio, eu tenho que mudar a minha emoção. É a mesma coisa que vocês precisam fazer, mudar o medo. Qual é o oposto do medo? É coragem. Como a espiritualidade viu que eu tenho muito mais medo de ver, de ouvir, de sentir do que coragem, eles não me mostram. Primeiro, porque eu mesma não permito, e segundo, porque eles não vão além daquilo o que eu sou capaz. Eles sabem que eu tenho medo de ver, de ouvir, então eles só mandam as informações no meu mental. É uma informação. Eu não vejo, não ouço e não sinto. É o único jeito da Fernanda não abandonar a espiritualidade, pelo medo. Até porque, gente, eu preciso admitir e confessar que eu não tenho interesse em desbloquear essas capacidades em mim. Porque hoje eu sei que o mundo espiritual ele existe sim. Só que eu não estou preparada para ver. E não é aquela Fernanda da infância que tem medo só, né? Que ainda mora dentro de mim. Eu ainda não tenho condições emocionais e psicológicas para ver um espírito desfigurado na minha frente. Sem uma perna, sem o braço, sem uma cabeça, vindo ao meu encontro, gritando, eu não tenho condições. Eu não ia conseguir dormir, o quarto ia ficar cheio de espíritos. Porque assim, embora a tua mente queira muito ver, ouvir e sentir para poder validar se a espiritualidade existe ou não, é uma responsabilidade muito grande, a tua vida vai mudar completamente quando tu conseguir. Os espíritos, eles vão te perseguir. Tu vai estar lá namorando, vai ter gente te olhando, te encarando, te xingando. Vai ter gente debaixo da tua cama, vai ter gente escondida atrás da tua porta. Tu não vai ver só seres de luz, de branquinho, emanando amor, carinho e paz. Tu não vai não, filha. O mundo espiritual é muito amplo, tá cheio de seres completamente diferentes uns dos outros. E tu tem que estar muito preparada para poder ver, ouvir e sentir. Se tu realmente quer vê-los, então desbloqueia. Mas saiba que tu corre todos esses riscos. E tu vai ter que ser maduro ou madura o suficiente para saber lidar com as consequências. Tu não vai ter mais privacidade. Tu vai estar dormindo, vão estar gritando no teu ouvido. Eu não quero passar por isso. Tá bom do jeito que tá. Eu ainda não tenho condições de vê-los e poder ajudá-los, como vários médiums fazem. Não posso. Eu ainda não consigo. Eu não vou saber fazer. Talvez, mais tarde, aos pouquinhos, né, de forma gradual, eu consiga me ajustar, me preparar para ajudar essa galera toda. Mas por enquanto eu tenho plena consciência, aceito os meus medos, aceito que eu sou assim e deixo acontecer. Eu não estou tentando ir além, não. Então, Vanessa e vocês que estão me assistindo, se vocês querem, precisam desbloquear. Tem bloqueio aí. Caso vocês digam, não, Fernanda, mas eu não era uma pessoa que tinha medo de espíritos, de fantasmas, nunca tive medo dessas coisas. Tem bloqueio aí, sim. Ah, tem. Alguma vez tu deve ter visto alguém incorporado, tu deve ter passado por alguma situação de susto, de medo, alguma coisa tá te bloqueando. Tem. Como eles mesmos disseram para mim, não tem como. Se tu não tá vendo, se tu não tá ouvindo, a tua mente tá bloqueada. E a gente não pode tirar o bloqueio se tu não quer. Sem a tua permissão, nós não podemos. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, que se vocês estejam passando por essa situação, então, de querer validar se existe realmente espiritualidade ou não, vocês já sabem o que devem fazer. Desbloquear a mente. O oposto de ter medo é ter coragem, é querer ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver e quero ver, insistir em ver. Vai chegar uma hora que tu vai ver, de tanto que tu quer, tu tá desbloqueando a tua mente. Só não esqueçam das consequências. Se tu realmente julga que está preparado para ver, para ouvir, para sentir, beleza. Eu espero que a tua jornada de autoconhecimento, de espiritualidade, de evolução consciencial seja incrível e maravilhosa. Certamente vai ser melhor do que a minha por enquanto. Agora, se tu acha que a partir de tudo que eu te disse, tu ainda não está preparado, respeita e aceita. Calma.
Tudo tem o seu tempo. Se não for nessa vida, não te preocupa. Eu também não posso provar para vocês que o mundo espiritual existe. Para mim, eu sei que sim, por todas as experiências que eu tive, com tanta curiosidade que eu tive em querer saber. Eu não posso convencer ninguém, nem quero. Vocês é que têm que ir atrás da resposta. Que existe, existe. Mas nós entendemos de formas diferentes, nós temos religiões diferentes, nós temos consciências diferentes e a gente vai chegar na mesma resposta, provavelmente em tempos diferentes também. Eu espero que vocês consigam as respostas de vocês. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, se eu puder ajudar em mais alguma coisa, vocês sabem muito bem que eu tô por aqui. Vanessa, quer ver? Desbloqueia. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e se cuidem direitinho. Até o próximo vídeo.